pouco. Deixa eu abrir aqui para compartilhar. Só depois fala para mim se todo mundo consegue ver o que eu estou compartilhando. E é isso. Tá, e se eu mudar de tela, você também fica vendo ou continua vendo o Paint lá? Tipo, mudei de tela. Vocês ainda estão vendo o Paint ou vocês estão vendo Eu minha tô tela? vendo o Paint. Paint. Uhum. Tá. Beleza. Eu no cantinho, o Paint tá. Só preparar a última coisinha e a gente inicia. Show. Já me achei como funcionam as coisas. Boa noite. Eu vou tentar sempre mandar na segunda para vocês a folha. Acho que segunda até quarta dá. Então eu vou mandar para vocês a folha na segunda. E aí o ideal é sempre tentar fazer pelo menos a folha de aula, né? Então faz a folha de aula, aí na quarta-feira a gente vai fazer a folha junto, eu vou explicar a matéria, mas por que que é ideal fazer antes de mim? Não sei, perguntei várias vezes, mas será quantas vezes na semana? Uma vez na semana, toda quarta às 18 horas. Então, o ideal é vocês sempre fazerem antes de mim. Para quê? Mesmo sem ver a matéria. Ah, Léo, mas eu não sei função de primeiro grau, não sei função de segundo grau. Como é que eu vou tentar fazer? É exatamente para isso, para gerar dúvida. Porque aí, gerando dúvida, você, você consegue tirar a dúvida e funciona melhor para a aula. Tá? A gente vai ter sempre vindo desde o beabá, mas lembrando que para as provas a gente tem que correr um pouco, é muita matéria, mas a gente sempre vem do beabá e vai aumentando o grau de dificuldade. A folha de casa eu preparei com 12 questões para a folha de casa. Pode fazer igual um tarado no mesmo dia? Pode. Aconselho? Talvez não. Por quê? Porque a matéria ainda está fresquinha na sua cabeça e aí você só vai fazer ali, vomitar tudo que tem ali e acabou tudo. Talvez isso seja ruim. Então, talvez seja melhor. Então, talvez seja melhor você fazer 24 horas depois. Eu aconselho, acho que funciona melhor fazer 24 horas depois. Deixa eu ver se minha folha no trabalho. Deixa eu ver se vai apresentar a folha. Sim, vou apresentar a folha na tela. Pode ficar tranquilo. Por que que eu aconselho fazer 24 horas depois? Porque estudos mostram que em 24 horas depois do que você vê alguma coisa, você perde 1/3 de tudo que você aprendeu. Então, dificilmente você vai pegar tudo, né? O ideal é a gente tentar pegar tudo, né? Mas dificilmente você consegue pegar tudo que eu falar num primeiro momento, e aí isso já vai, né? Não pegou 100%. E em 24 horas depois você perde 33%. Ou seja, perde mais ainda. Então é bom olhar logo depois, porque vai gerar dúvidas.
E aí você vai ter que reestudar, reolhar a matéria, reolhar os exemplos para aí a gente conseguir gerar mais aprendizado. Para física e matemática, que são exatas, né, e eu não entro no termo de biológicas, de biologia e química, estou falando de exatas, física e matemática, eles têm algo que é diferente de todas as outras. Esse algo que é diferente é matemática e física precisam ser feitos todos os dias. Léo, significa então que eu vou ficar a semana toda estudando função? Lógico que não. Você pode fazer isso, estudar a semana toda sobre função, ou pode fazer o máximo de questões possíveis. Começa devagar. Começa com 2, depois 5, depois 8, depois 10, depois 15. Mas todos os dias fazer questão de matemática. Todos. Não pode deixar. No máximo ali domingo, né? Ou sábado ali, você até pode deixar, mas o resto é fazer questões de matemática e de física. É diferente das outras matérias. Para matemática e física, quanto mais fizer, mais aprendizado gera. Por mais que também gere dúvida. Mas aí, para dúvida, eu vou estar aqui. Então, pode ficar tranquilo que toda semana você pode tirar o máximo de dúvidas possíveis, que é para isso que a gente está fazendo a aula, para a gente passar nisso. Então, ó, a gente vai começar explicando sobre função. O que é função? Para começar sobre função, a gente tem que falar de conjuntos. Então, eu vou desenhar dois conjuntos aqui. Vou chamar esse primeiro de conjunto A. Eu estou ainda aprendendo a escrever nessa mesa digitalizadora, então paciência comigo. E esse aqui é um conjunto B. No conjunto A, eu vou colocar 4 pontinhos. Eu vou botar 4 números. E no conjunto B, eu também vou colocar, só que eu vou colocar mais pontinhos, que vão ser outros números. Conjunto A, eu vou colocar 1, 2, 3 e 4. No conjunto B, 2, 3, 4. Opa, 5, 6. Deixa eu apagar esse. Minha letra já não é bonita, aí aqui só piora as coisas. 5, 6 e 7. Vou desenhar setinhas que saem de um conjunto e vão para o outro. Então, setinhas vão sair do conjunto A e vão para o conjunto B. No primeiro momento, a gente só vai pensar que são setas que saem de um conjunto. Opa. São setas que saem de um conjunto e que vão para o outro. Ih, faltou um aqui. Deixa eu apagar esse quadro. Pronto. Então, setinhas que saem do conjunto A e vão para o conjunto B. Beleza. O que significa isso e por que eu começo nisso? Porque o conjunto A, ele tem um nome específico. Ele é chamado, então, o conjunto A, que é sempre quem vai emitir as setinhas, ele é chamado de domínio. Domínio. Já o conjunto B, que é o conjunto que recebe as setas, ele é chamado de contradomínio. Beleza. Para que serve o conjunto A e o conjunto B? Por que a gente tem nome específico para cada um? O conjunto A, na função, é o que a gente normalmente chama de o valor de x. Já o conjunto B, que é o contradomínio, a gente não chama de nada. Essa é a sacanagem. A gente precisa saber que ele existe, mas a gente não chama ele de nada. Por quê?
Está vendo que nem todos os números que estão no conjunto B receberam a seta? Apenas o número 2, o número 4 e o número 6 receberam a seta. Esses carinhas que receberam a seta, eles geram outro domínio, que esse domínio é chamado de imagem, desculpa, esse conjunto. Ele é chamado de imagem. Quando a gente pensa em imagem, a gente não pensa que é o que está aparecendo para a gente? Então, imagem é sempre o resultado, é o que aparece, que na função a gente chama de y. Então, toda vez que eu falar domínio, domínio são os valores que eu posso colocar para x. Imagem são os resultados desses valores que eu coloquei para x. Nesse caso aqui, nesse exemplo que a gente está usando, a função, percebe que é sempre o dobro? 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 2 é 6. Então, eu posso escrever que y, ou seja, o resultado que está aparecendo nesse conjunto laranja imagem, ele nada mais é do que 2 vezes o número que eu estou usando no domínio, que é o x. E a gente pode testar. Se eu colocar o número 1 no lugar do x, vai ficar 2 vezes 1, 2, minha imagem. Se eu colocar como domínio 2, 2 vezes 2, 4, minha outra imagem, o resultado. 3 vezes 2, 6, o resultado. Então, a gente precisa falar sobre conjunto para a gente entender como funciona a função. Então, função é a imagem, o y, e x é o domínio, são os números que eu posso utilizar para eles. Tranquilo? Feito isso, essa função, ela se divide em 3 tipos. A gente chama a primeira de função constante. Deixa eu fazer o seguinte, daqui a pouco eu pego o lápis. Então, a gente vai chamar de 2 tipos. Primeiro tipo, função constante. Segundo tipo, vou colocar aqui embaixo, função afim. E terceiro tipo, função quadrática. Esses são os tipos de função que, inclusive, a gente vai trabalhar hoje. A função constante, a gente só precisa saber que ela existe. A gente dificilmente trabalha. A função constante, suas características. Reta na horizontal. Valor que não altera. Então, as características é reta na horizontal, valor que não altera. E só, né? Porque ele é uma constante. Tanto que se eu puder desenhar, para constante, desenho um eixo y e x. Y é sempre o valor em cima, x sempre o valor deitado, e ele o valor é constante. Ó, ele é uma reta na horizontal, valor que não altera. O que significa isso? Significa que eu estou escolhendo valores aqui para x. Ah, faltou não, verdade. Por exemplo, eu posso escolher valores para x como 1, por exemplo. Posso escolher valor como 2 ou valor como 10, por exemplo. Então, 2. O 2 não está querendo funcionar. Ou
como 10. Percebe que, independente do valor que eu escolhi para x, então, valor que não altera. Percebe que, independente do valor que eu escolhi para x, 1, 2, 10, 1 milhão, 500, o valor de y aqui não alterou em hipótese alguma. Ele, por exemplo, é 5. Então, botei o número 1, resultado 5. 2, resultado 5. 10, resultado 5. Percebe, então, que o x é insignificante para mim. Eu posso chamar essa função de y igual a b. Por quê? Como não tem x, independente do valor que eu colocar de x, ele não altera. Então, o y é sempre o valor 5. Ele não muda nunca. Essa é a característica da função constante. Já a função afim, ela muda um pouco. As características da função afim são reta na diagonal, valor que depende de x. Já aqui que tem um valor que não altera, já que a constante é uma reta que não altera, já afim é uma reta na diagonal, que é uma reta que altera. E aí, se a gente fizer o exemplo, vamos lá. Vou ter de novo o eixo y aqui em cima, o eixo x aqui embaixo. Ele é uma reta na diagonal. E ele é um valor que altera. Porque, ó, se eu escolher um valor aqui para x, ele representa um valor para y. Se eu escolher outro valor para x, aqui na frente, ele gera outro valor completamente distinto para y. Mas aí entra uma outra característica que é importante para a gente. E, por favor, não esqueça, fiz besteira. Meu Deus, o que eu fiz? Foi. Entrei em desespero aqui. Qual é a outra característica que entra aqui? Os valores são proporcionais. Então, na prova que você vai fazer, seja o ERG, seja militar, seja Enem, seja o que for, uma dessas coisas vai cair. Ele vai falar que um número depende de outro. Um garoto usou um exemplo lá, que ele falou assim, Léo, para entender como funciona a função, eu posso botar o exemplo Uber? Aí eu falei, como seria o exemplo do Uber? Ele, quando você vai trabalhar no Uber, ele, ao iniciar a corrida, ele tem uma taxa fixa, por exemplo, de R$ 5. E cada quilômetro que você andar, você ganha mais, sei lá, 20 centavos. Eu falei, é exatamente isso. Porque tem um valor de centavos que depende do quilômetro. Então, é um valor que depende de outro. Quando um valor depende de outro, ele está falando que é a função de primeiro grau. E se esse valor for proporcional, se os valores forem proporcionais, então essa função é de primeiro grau. Tá? Então, se um valor depende de outro, é a função. Se esses valores são proporcionais, essa função é de primeiro grau. E a gente vê o exemplo aqui. Ó. Se eu colocar 1 como valor de x e depois colocar 2 como valor de x, esse resultado altera. Quando eu coloco 1, o resultado é 2. E quando eu coloco 2, o resultado é 4. Assim como o exemplo aqui que eu desenhei no início. Quando eu coloco 1, o resultado é 2. Quando eu coloco 2, o resultado é 4.
proporcional, tá vendo? Do 1, dobrei para o 2, e do 2 eu dobrei para o 4. Como aqui dobrou, o outro lado também dobrou. Essa é o que a gente chama de proporcionalidade. Então, ó, aqui existe uma proporcionalidade. Aqui foi multiplicado por 2, e aqui também foi multiplicado por 2. Essa é a característica da função de primeiro grau. Alguma dúvida até aí? Não, né? Então, beleza. Vamos continuar. Vou tirar essa quadrática aqui por enquanto, para a gente continuar falando do primeiro grau. Reta diagonal, valores que dependem de x, valores proporcionais. Dobra um, dobra o outro, multiplica por 3 o outro. Isso vai acontecer o tempo todo. Essa é a característica da afim. Beleza. Como que eu posso escrever essa função? Assim como eu escrevi a constante como y igual a b, aqui eu vou escrever que y é igual a vezes x mais b. Cada letrinha tem um nome específico. Falamos aqui da letra B também. E essa letra B era uma letra constante. Olha aqui, ó. B era uma letra constante. Então, quando o B aparece aqui embaixo, significa que ela é um valor constante, é um valor que não muda, tanto que ela não depende de ninguém. Ela não depende do X. Ela é aquela taxa fixa que eu usei no exemplo do Uber. Ela seria os R$5 que é fixo. Então, esse carinha aqui é o que a gente chama de termo independente. O termo independente é sempre o valor constante da minha questão. Então, termo independente. Termo independente. Esse é o meu valor B. O que seria o valor B? Tem um outro truquezinho. O valor de B é o ponto que toca o eixo X. Então, não satisfeito em ele ser o termo independente, ele é fácil de achar. Por que ele é fácil de achar? Porque ele é o ponto que toca o eixo Y. O eixo Y. O eixo que está em pé. Roubei aqui, né? Vou botar o Y bonitinho. Ele é o ponto que toca o eixo Y. Então, fácil de achar. Nesse primeiro exemplo que eu usei, eu acompanho a reta vermelha, ó. Acompanhando. Olha onde ela tocou aqui, ó. Ela tocou exatamente na interseção entre Y e X. Esse ponto aqui é conhecido como zero. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu já posso afirmar que o B vale zero. Ele é fácil, ele é visual. Então, o termo independente, que é o termo constante, ele é visual. Ele é o termo que aparece na função. Você olha o ponto que ele tocou, é esse termo. É ele que a gente está caçando. Tranquilo? Já o A, ele é um termo variável. Quer dizer, o A é o termo constante, só que ele depende de uma variável. Então, ele é o que a gente chama... Deixa eu afinar aqui. Ele é o que a gente chama de coeficiente angular. Assim como eu escrevi ali, que era o ponto que toca o eixo Y, eu vou botar um português um pouco mais claro para ver se a gente entende. O coeficiente angular, o que ele é? A inclinação da reta. O coeficiente angular, ele é a inclinação da reta. Quanto maior o coeficiente, mais inclinado ele está. Quanto menor
o coeficiente, menor inclinado ele está. E aqui vem uma dica importantíssima. O nome como ele é chamado nas provas é de taxa ou razão. Por favor, não esqueça disso, tá? Como ele é escrito na prova, ele é chamado de taxa ou razão. Porque taxa ou razão é divisão de dois valores. Então, é assim. E aí eu vou trocar a tela para você ver o negócio. Pronto. Acho que agora vocês estão vendo o GeoGebra. Vamos lá. Como funciona o GeoGebra? Você bota aqui a função, ó, y igual. Lá no exemplo que a gente botou no Paint, eu botei o valor de 2x no início. Então, aqui eu vou colocar 2 vezes x. E olha o que acontece com a minha reta. Olha que interessante. Essa aqui é a minha reta e ela é infinita, né? Porque como eu não delimitei ela, ela é infinita. E tem tempo no zoom. Beleza. Daqui a pouco eu inicio outra, né? Ela é uma reta infinita, porque a gente não delimita ela. Então ela vai crescer para tudo sempre. E olha só, essa é a inclinação dela. A gente consegue observar, e se eu der um zoom, ó, ela é proporcional. Ó, o 10 equivale a 20. O 20 equivale a 40. Então o 30 tem que equivaler a 60. Ó. Olha aqui, ó, seguindo a retinha. Como é que ocorre a proporcionalidade. Se eu desenhar outra reta, por exemplo, y igual a 3x, olha que loucura. É a reta em azul agora. Ela só é a mais inclinada. Por isso que eu falei, a única coisa que eu mudei, eu estou ignorando o b por enquanto, termo independente. Estou falando apenas do coeficiente angular, o a. Ele é o que angula. Quanto maior o seu valor, mais inclinado é a minha reta. Quanto menor o valor, menos inclinado. Por exemplo, se eu colocar y igual a 1x. Olha lá, menos inclinado. Então, a inclinação da reta é dado pelo coeficiente, o termo que acompanha o x. Quanto maior, mais inclinado. Quanto menor, menos inclinado. Deixa eu voltar para o pente. Beleza. E por que ele é taxa ou razão? Porque para descobrir o b, ele é visual. Você olha para onde ele está, olha para o ponto lá, e aí você descobre ele. Viu o ponto que bateu no eixo Y, você descobre ele. Já já eu volto para o GeoGebra para te mostrar isso. Mas o A não, ele não é visual. Ele está escondido. Ele é alguma coisa ali dentro. Então a gente tem uma formulazinha para ele. O A é a variação do Y dividido pela variação do X. Deixa eu escrever de novo. Então, o A é a variação do Y dividido pela variação. É isso que é o A. O coeficiente ele é calculável. O B é visível. O A é calculável. É a variação do Y dividido pela variação do X. Nesse caso aqui, ó, no exemplo, no desenhozinho que a gente fez. Como é que eu calcularia o A aqui? Deixa eu só dividir. Como é que eu calcularia o A? Eu vejo. O Y, eu posso fazer qualquer pedaço, tá? É qualquer variação. Posso começar aqui, ó, do 0, 2 e 4, tá? Ou só do 2 até o 4, tanto faz. Né? Mas aí o ponto que eu pegar para um tem que ser o ponto que eu pego para o outro. Por exemplo, aqui, ó, vou usar tudo. Ele saiu do 0 e foi até o 4. Então, ele variou final 4, menos da onde ele saiu,
0. Dividido. Agora eu olho para o eixo X. Ele também saiu, a reta aqui, ó. Ele também saiu do 0. Como aqui foi até o 4 é proporcional ao 2. Então, do 0 ao 2. Final, 2, menos inicial, 0. Então, A vai ficar 4 menos 0, 4. 2 menos 0, 2. E 4 dividido por 2, A é igual a 2. E, ó, foi o exemplo que eu usei aqui, ó. 2x, tá vendo? Aí fica fácil, porque é só aplicar. Escrevendo de novo, ó. Y igual a 2x mais o B, que vale 0. Por isso que eu posso escrever que y é igual a 2x. Volto para o GeoGebra. Olha que interessante. Esse, deixa eu apagar os outros. Esse é o 2x. Porque, ó, olha a variação. Do 0 ao 2 e do 0 ao 4. Para y, do 0 ao 4 e para x, do 0 ao 2. Esse é o ponto aqui que eu peguei, ó. Esse é o ponto. Aí só aplicar. Léo, então para que serve o B? O B, ele serve para inclinar a minha reta. Olha que interessante. Ó, a reta está no 0 aqui, não tá? Inclinar não, desculpa, deslocar. Ela está aqui, ó, no 0. Se eu colocar aqui o valor de 2, essa reta tem que subir até o ponto 2. A função do termo dependente é deslocar ela para cima ou para baixo, ó. 2. Olha lá. A reta foi deslocada para cima. Se eu colocasse 5, olha lá, deslocou para o ponto 5, ó. Léo, e se você botar negativo, então ela vai para baixo, ó. Menos 2. A reta aqui para baixo. E se eu colocar menos 4, ela vai para o ponto 4. Então, a função do termo independente é deslocar a reta para cima e para baixo. E olha só, imagina que eu não sabia qual era, né, escondemos aqui. Imagina que eu não sabia qual era a função, né? Qual era y igual a 2x menos 4. Olha como é que eu descubro 4. Ó, a reta verde está batendo no ponto menos 4. Então, por isso que o B é menos 4. Depois, ó, quando eu botei o mais 2, olha lá, a reta verde ela está batendo, ela não sai do 0. Ela bate no ponto 2. Então, por isso que eu falei que o B ele é visual. Você bate o olho e você encontra o B. É isso que funciona. Eu vou comparar aqui, ó. Olha lá. A reta azul é a reta 2x, a reta verde é quando eu coloco o coeficiente 2. Desculpa. Boto o termo independente 2. A reta é deslocada para cima. Então, ela vem para o ponto 2. Tranquilo? É isso aqui que eu tenho. Essa é a função. Se eu quiser aqui, ó, menos 2. Ó. Se eu coloco mais 2, ela vem para cima. Se eu coloco menos 2, ela vem para baixo. É assim que funciona o termo independente. Desloca para cima ou desloca para baixo. E aí eu volto para o meu pente. Essa é a função dele. Como aqui era 0, então ele começou no ponto 0. Ele saiu da origem. Sempre que ele sai da origem, ele sai do ponto 0. De boa? Essa é a minha função de primeiro grau. Tá? Então, a gente sabe calcular o A, sabe ver, porque ele é visual, o termo independente, e aí a gente sabe aplicar ele. E aí é dessa forma que funciona. Tá? Tem 1 minuto, então vou começar já apresentando a função quadrática. Pelo menos escrever. Então, agora, nós temos a quadrática. Achei que o zoom ia direto pelo menos o tempo todo, mas já vi que não tem problema não.
Como funciona a função quadrática? Por que que uma é afim de primeiro grau, né? E por que que a outra é de segundo grau? Por causa do x. A quadrática, a diferença dela é que ela tem o 2 elevado aqui em cima. E aí ela fica mais bx mais c. A cara é muito parecida. Se eu sumisse com esse carinha aqui no início, se eu sumisse com esse carinha aqui do início, ó, porque não dá para colocar a mão, se eu sumisse com esse cara aqui no início, sobraria só o bx. E bx seria essa cara, ó, essa de primeiro grau. Então, a quadrática ela só parece o x quadrado. Por isso que não fica nessa da letra, tá? Fica lembrando dos valores que acompanham. Coeficiente angular é o valor que acompanha o x. Termo independente é o termo sozinho, independente. Então, aqui o termo independente é o c. Então, ó, termo independente é o c. O b é o meu coeficiente angular. E o a também é um coeficiente angular. Só que um é primário e o outro é secundário. Porque, como é a equação de segundo grau, ele tem que ter dois coeficientes, um primário e outro secundário.